A engenharia, ela é ampla. Muitos trabalham em diversos setores. E o que eu trago hoje no Business in Connections é um engenheiro especialista em postos de gasolina. E, aliás, tem tanto detalhe que eu quero descobrir. Então, Reginaldo Furlan vai falar tudo isso para você a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso Business in Connections a partir de agora no meu canal Sidney Botelho, no YouTube, no canal do YouTube do podcast Business in Connections, também no nosso portal IG, no IG Play e no canal do YouTube do IG. Então, hoje o tema é combustível, indiferente, etanol, diesel, gasolina, o que importa é a construção. Como ter um posto de gasolina e também entender como é esse mecanismo. E eu trago um engenheiro especializado nessa área por décadas e vai falar muito. Você quer saber tudo isso? É só perguntar ali para Reginaldo Furlan. Fiz quase o trocadilho da empresa que você trabalhava, né? Com certeza. Ficou por muitos Boa anos tarde, boa lá. Quer tarde. perguntar? Pergunta no posto Ipiranga, era isso? É exatamente, esse era o slogan. E aí, Reginaldo, como que é entrar, trabalhar em engenharia em postos de gasolina? Já vou direto à pergunta. Para mim foi uma grande novidade que eu vinha, quando me formei em 94 em Londrina, na Universidade de Londrina. Na faculdade a gente não conhece nada sobre esse setor, digamos assim, né? Porque na engenharia ela prepara num leque bem amplo. E esse é bem específico, né? Trabalhar Sim. com combustíveis nessa área que é até perigosa também, né? Com o trabalho de combustível, explosivo. E a gente começou, tive a oportunidade de passar, depois que eu trabalhei na área de edificações, trabalhei na Encol, então Nossa. acabei sofrendo lá. Quando saí, surgiu a oportunidade de trabalhar na Ipiranga, lá em Londrina, na área de posse. Para mim foi tudo novidade, né? E aí eu fui aprendendo com normas, com um pessoal que já tinha muito tempo. Então a gente trabalhou executando tanto manutenções como construções de postos, reformas em base, construção de base de combustível. Então a gente tem um pouco de experiência nesse aspecto. Isso foi em 98 que a gente entrou. Eu trabalhei na Ipiranga até 2002, também fazendo essa área de 98 lá em Londrina, depois vim para São Paulo. E estou em São Paulo desde 2000, desde 2000. A gente está aqui em São Paulo. Depois de 2002 saí, montei em parceria com uma outra empresa que já existia em trade sócio. Depois, com o tempo, a gente separou e vim trabalhar em outra empresa, trabalhando sempre nessa área. Mas depois diversificou, eu trabalhei executando vários outros tipos de obras, né? Mas o Sim. carro-chefe Pós de nunca, gasolina. nunca deixou de ser. E qual que é a dificuldade hoje? Porque nós sabemos que o terreno influencia bastante. E Uhum. depois já vou até trazer uma pergunta futura, né? Já para você responder. Quando tem um posto de gasolina, realmente lenda ou não? Não tem como aproveitar para construir ali um edifício? Não, isso é lenda. Tá. Tem questões ambientais. Você tem que resolver a questão ambiental primeiro para depois executar. Tem aqui na Barra Funda ali mesmo, perto do fórum, Sim. tem um prédio que foi construído ali não faz muito tempo, foi na época da pandemia. Se Tá. você recordava, ali era um posto de combustível da Shell. Foi demolido o posto e foi feito o prédio É lá. verdade. É Então, que hoje tudo está verticalizado em São é, Paulo, você não sabe nem o que era antes. é. Mas é É muito. questão ambiental. E hoje, postos de gasolina falam que eles não têm muito lucro. E como que funciona todo esse processo de obra interna deles lá? Bom, antigamente, todas as bandeiras, quando o operador ou o investidor trabalharia com uma bandeira que a gente fala são as distribuidoras aí, Sim. tipo Shell, Ipiranga, Shell. Esso. Esso existe ainda? Não, agora virou a Raízen, né, que é dona da marca Shell. Tá. Então só tá com essa bandeira e a BR, né, Que é da Petrobras. então são as maiores distribuidoras aí. Então, se você tem um terreno e quer construir um posto,
Eles verificam a viabilidade, auxiliam na execução dos projetos e tudo mais, e até financia, dependendo do interesse deles e da região, o investimento que você vai fazer para a construção do posto. É lógico que isso atrela um contrato de exclusividade por um período e tudo mais, né? E em várias cláusulas, se você não cumprir, você tem que arcar com os valores, né? Mas era um bom negócio esse investimento. A margem dele hoje, eu acredito que está bem baixa, porque tem muitas distribuidoras hoje aí menores, né? E Sim. muitas bandeiras brancas que a gente chama de bandeira branca quando não pega de uma distribuidora específica, né? E aí acaba acarretando numa queda de rendimento para os operadores. Mas eles têm outras formas aí de arrecadar dinheiro, não só no posto, não só com combustível, mas Sim. loja de conveniência, troca de óleo, aluguel para outras áreas, né? Outras lojas, né? Outras lojas. E Então, isso cresceu muito nos anos, né, 90, sendo que os postos fechavam. sim, Você lembra na época que os postos fechavam, aí até às 8, se você não abastecesse, já era. sim, E hoje, teve um período. 24 horas, e aliás, tem postos que se tornam atrações por causa das lojas de conveniências. Você vê as marginais assim, às vezes com os carros tudo ali parado, com um som alto. Quer fazer blitz é só parar na outra esquina, não é É verdade? verdade, tem alguns postos que fazem isso, os points lá, né? Os Encontro de pancadões. carros, encontro de carros antigos ou até de motos e tudo mais, acabam marcando um ponto de encontro, né? Nos postos de combustível, nas lojas, nos postos ali. Deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores, começar com a agência Sou Digital, da nossa Bárbara Fiuza, também da Doco Technology, uma empresa que trabalha com desenvolvimento de sistemas e tem o Bitrix 24, um CRM efetivo para a sua empresa. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos para os treinadores e desenvolvedores comportamentais do Brasil. A Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, registrando a sua ideia para que você não seja realmente lesado no futuro. Toye Treinamentos, levando conhecimentos para vocês através do método Agir para Vencer. E se a sua equipe quer, sim, ter um desempenho e aumentar a performance, Toye Treinamentos na sua empresa. E a nossa patrocinadora master, a Voice Train, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Mude a comunicação da sua equipe, faça com que o seu executivo tenha uma comunicação eficaz. Voice Train, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Seguindo aqui, ainda nessa construção, hoje, você como consultor, quanto tempo para um posto de gasolina já entrar em funcionamento? Sidney, isso depende muito, mas com todas as licenças, a construção pode demorar até um ano. Um ano? E não só pela construção, mas a parte documental demora bastante tempo. Tem as aprovações, né? Para você abrir um posto, você tem que partir para as licenças ambientais aí, né? Sim. Então, a prévia, instalação e depois a de operação. E para abrir o posto hoje, a Receita Federal, em função de todos os percalços de combustíveis, de roubos, de falcatruas nessa área, acabou fechando bem o cerco, né? Então, você tem que apresentar toda a documentação, fazer até uma entrevista com você, a Receita, para você ter o seu CNPJ e trabalhar com o posto. Nossa, você traz aqui, né? Quem já assistiu Mad Max, praticamente a moeda de troca era o combustível, você lembra? Lembro. Você é da época do Mel Gibson ainda, né? Pode falar. E da Tina Turner, ô, filme bom. E trazendo, o que você trouxe é algo que nós temos muitos hoje, milícias, né? Envolvidas em pós de gasolina. Sim. E mesmo assim, como que faz para vetar? Já que você falou que a prefeitura faz essa entrevista, você sabe como eles... Prefeitura não, a Receita A Federal. Receita Federal, perdão. Receita O Federal. órgão público como um todo. Que eles pegam para ver se você tem realmente de onde vem o seu dinheiro, para Tá. poder, se é legal ou não, para poder você investir. E aí, para você ter a licença da ANP, a licença ambiental, tudo mais, você passa por vários processos. Então, às vezes, pode demorar até um ano para você abrir efetivamente o posto. E hoje, uma média de investimento, quanto que é? Isso é muito difícil
de mensurar, mas a construção sem o terreno ali varia muito do tamanho dele, mas de 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões mais ou menos de investimento para construir isso daí. E você vai precisar de mais pelo menos uns 700 mil reais para capital de giro. Capital de giro. O payback, então, isso daí vem em quanto período, em quanto tempo? Depende da região, né? Depende isso e da estimativa de venda, né? Mas espera-se que até 5 anos, né? Mas, 5 anos? É. Então, hoje, investir em posto de gasolina, a não ser que você já tenha uma rede ou você já tenha ali um histórico, porque é um retorno até muito longo, a longo Sim, prazo. É que se você for pensar só no combustível, mas como tem Tem outros serviços. outros serviços, pode ser que esse payback diminua, né? Mas você tem que considerar isso, né? Até porque também o mercado ele é muito volátil, né? Hoje o combustível, o governo taxa, vai lá para cima, cai a venda, aí o pessoal muda para gás natural, para carros elétricos e vai mudando, né? Como teve algum tempo atrás, você lembra a febre do gás natural, né? Sim. Então, todo mundo queria fazer adaptação no carro e depois com um aumento Do gás natural. que veio da Bolívia lá, pronto, aí todo mundo esqueceu e deixou, virou por um bom tempo aí um prejuízo muito grande para quem estava investindo naquele setor, né? Paleteria mexicana, quase, né? Basicamente isso, né? Exatamente. Se não tiver um apoio do governo, realmente não tem condições. Hoje, trazendo totalmente a engenharia, a sua consultoria em relação a esse aspecto, passando por grandes marcas, Ipiranga e outras grandes companhias. Como que você vê a vida útil dessas empresas, desses postos, dessas próprias companhias que injetam? Porque tem novas bandeiras, né? A Ali chegando, tem outras também que vem, mas a Epsol que não vingou no Brasil e na Europa, você anda na Espanha, você vê lá quase a maioria dos postos é justamente da Epsol. Como que você vê esse mercado? Aqui, eu acho que o Brasil, ele é um mercado muito específico. Acho que Sim. quem não conhece o Brasil, como até a Esso, a Texaco vieram e acabaram Texaco, indo. hein? E a Texaco voltou agora. A Ipiranga é dona da marca, né? Tá voltando com a marca agora. Mas não é para qualquer um. Quem vem com a mentalidade europeia para atuar aqui no Brasil acaba se dando mal, porque o Brasil muda muito a legislação. Ela não acompanha, vai conforme a vontade política. Então, o cara para investir aqui, ele não tem assim apoio e ciência que isso aqui vai ser duradouro. Então, para empresas brasileiras como a Petrobras, a Ipiranga que nasceu aqui, ela não tem muito o que fazer. Ela está aqui, então ela vai lutar pelo que o que está sendo feito aqui no Brasil. Então essas empresas elas sofrem bastante. Está vindo a Total, né? Total Engenharia vindo para cá, mas ela está bem aquém do que ela imaginava de desenvolvimento, né? Então, os investimentos que imaginava que iam ser muito altos estão bem aquém do que aquilo. Porque a dificuldade do mercado brasileiro não é para qualquer um, não é para amador. E há uma oscilação também por causa dos impostos. Sim. Esse seria o maior desafio hoje de um investidor para postos de gasolina? Eu acho que impostos sim, mas tudo isso depende muito da legislação e o que vai acontecer, por exemplo, agora. Daqui a algum tempo, provavelmente vai ter outra alteração no percentual de álcool na gasolina. Deve ir de 27% para 30%, para tentar baratear o combustível, né? E eu acredito que isso não vai surtir efeito a longo prazo. Pelo contrário, no momento vai ser, daqui a pouco o pessoal vai acabar absorvendo esse lucro, digamos assim, ninguém vai perceber o que evoluiu. Então, eu acredito que não vai ser os impostos que vão atrelar, vai mudar o setor. Hoje você, como consultor, Regi, que você me fala, até mesmo nas empresas, quais são as maiores dificuldades que você vê na mão de obra?
Hoje a mão de obra está bem escassa, né? Tá, Então o que a gente está procurando fazer é com construções pré-fabricadas ou estruturas metálicas que usam o mínimo possível de mão de obra, né? Então, ou uma mão de obra mais qualificada, com tá. revestimentos de painéis prontos, painéis térmicos, de steel frame e outros tipos de construções secas que a gente fala, né? Então, isso tem diminuído a mão de obra para poder sanar, para poder estancar essa dificuldade do mercado, mas não só na área de postos de combustível, mas de todo o setor da indústria de construção civil está Sim. sendo feito isso, né? Porque está bem escassa realmente a mão de obra de E, qualidade, né? e essa, vamos dizer, otimização, ela é fundamental, né? E hoje você vê a construção civil em si, se for para a área mais de incorporadoras, prédios, construções de casas, você vê isso tão, fluindo, Sim. né? Você vê crescimentos, lá a gente mora no mesmo bairro, na mesma região da Freguesia do Alto, tem 19 prédios só num raio de 1 quilômetro. Tá até difícil de transitar ali, né? Como engenheiro civil, como que você vê essa verticalização? Olha, vai ser preocupante com o tempo, porque já está difícil da gente transitar na região, né? Eles estão construindo esses prédios, a maioria sem garagens, né? Para aproveitar o metrô, né? Certo. Mas a gente que conhece o brasileiro, pode ser que nessa nova geração aprenda a não andar de carro, né? Andar com metrô e transporte público. Se tiver um transporte de qualidade, eu acredito que isso vai ser uma boa, né? Nós estamos aqui na Paulista, nós viemos de carro. E Exatamente. tem o metrô aqui na porta. Mas entra muito na questão da estrutura, do horário e Exato. às vezes você quer ter tranquilidade ou talvez não quer chegar amassado para fazer a sua entrevista, seu bate-papo e tem totalmente esse processo. Ô Regi, trazendo um pouquinho mais da sua história, uma curiosidade que eu tenho, quando é construída aquela base aonde armazena o combustível, que tipo de proteção tem? Porque é combustível, né? É algo que é inflamável. Você fala em base de combustível ou nos postos? Nos Nos postos. postos. Eu acho curioso, né? Porque você tem que ter uma proteção para não gerar incêndio. Como que é feita essa proteção? Os tanques desde de 2000, vamos falar especificamente assim, a maioria dos tanques são tudo jaquetados, ele tem duas camadas, um metálico e por fora uma jaqueta que a gente fala de fibra. Tá. Isso é mais para o estado de São Paulo, a CETESB exige que todos os postos sejam dessa forma. Isso não significa que em outros estados, que a legislação permite que os tanques ainda continuem só metálicos. Além dessa proteção, né, de fibra, que ela não degrada, mas tem a validade de 30 anos. 30 anos? 30 anos. Tá. Aí você tem que fazer um teste na jaqueta. Mas, por obrigação ambiental, todos os tanques, eles têm um sensor. Sim. Um sensor no interstício entre a jaqueta de fibra e o tanque metálico. Tá. Então, esse sensor fica ali. Se tiver alguma entrada de algum líquido nessa jaqueta, ou que o tanque metálico fure, ou que a jaqueta fure e entre água, esse sensor toca automaticamente. Então, esse tanque tem que ser paralisado e substituído. E esse sensor, hoje é obrigatório, todos os postos têm. Vamos só ver a manutenção. Por exemplo, correio. Já aconteceu isso com você já? Do que? De ter furado e ter que fazer a manutenção nesse... Como que vocês chamam? Tonel? Tanque mesmo, né? O tanque... E aí tem que parar toda a operação, teoricamente. Olha... Porque tem que tirar todo o combustível. Sim, tem que tirar todo o combustível. E ainda tem que ver se não vazou para qualquer tipo da região ali. Não, isso... Não acontece, não, esse vazamento. Não, porque ele fica contido na jaqueta. A jaqueta, se porventura ela estourar, ela imediatamente já mostra uma entrada de água logo no início. A gente já teve casos desse tipo. Mas aí é tirar o tanque. Tirar o tanque. Mas depois de instalado, o tanque ele é de fibra, certo? Metálico revestido de fibra. É. Mas para furar é impossível. Por que furaria?
Por exemplo, na instalação, Eu estou fazendo aqui uma sim, sim. pergunta meio leiga, que eu acho que muitas pessoas nem entendem como funciona Por isso. isso que eu também tem a garantia, digamos assim, de fábrica de 30 anos, né? Tá. A jaqueta, ela pode, como é de fibra, ela pode, na instalação, ser danificada. Ou você instala sobre rocha ou alguma coisa pontiaguda que possa de perfurar e estar... Como se fosse uma piscina, você enfiar um pedaço de ferro, alguma coisa e danificar. Isso na hora que você instala, antes de colocar combustível, ela já vai apontar. Então, antes de você colocar combustível, você já está sabendo que danificou a jaqueta. Ou você tira ou tem uma possibilidade de fazer um revestimento interno. Mas aí você já perde a garantia, ganha ali vida útil no produto, mas perde a garantia. Geralmente troca esse tanque, leva-se para a fábrica, faz um reparo. E aí o posto fica com aquele buracão ou já traz um outro e já coloca no lugar? Tem que fazer em sintonia, já tirar um e colocar outro, né? Nossa, Principalmente se for um posto que já esteja em funcionamento. Né? Nossa, que legal, cara. É a curiosidade que muitas pessoas não entendem isso, né? As pessoas pensam que é só lá chegar, conversar com o frentista, colocar, pagar e ir embora. Mas toda essa engenharia ela é muito interessante. Trazendo um pouquinho mais dessa sua vivência, qual foi o seu maior desafio para implantar assim um posto de gasolina? O maior desafio foi encontrar em locais com rocha, onde teve que fazer dinamitação para poder colocar os tanques, lugares com fundações que a gente teve que fazer estaqueamentos metálicos ou de concreto, por ser um pântano praticamente. Tá. Então, a gente trabalhou com esse tipo de desafio. Mas os maiores desafios que a gente tem, eu acho que foi de curiosidades, quando a gente foi fazer manutenções ou implantações de reformas. Aí a gente encontrou muitas coisas diferentes, digamos assim, nas obras anteriores ali. Eu rodo muito, né? Aliás, eu vou até pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone aí para nós. Eu rodo muito. E eu vejo as estradas, tem muito espaçamento de um posto para o outro. Falta concessões, falta investimento. Por que tem esse distanciamento de postos? Tem rodovias que a cada 5, 6 quilômetros tem um super posto de gasolina com um super restaurante e tal, uma super rede. Por que não tem muitos, principalmente em algumas cidades? Você desce para o Paraná, que você é lá de Londrina, realmente você vê poucos postos de gasolina. Tudo bem que tem uma serra, mas mesmo assim são poucos. Como que é essa estrutura e essa distribuição ou aquisição desses terrenos? O estudo de viabilidade, né? Tá. O fluxo, ver qual o distanciamento entre um posto e o outro, se vale a pena o investimento. Principalmente em rodovia, os investimentos são muito mais altos, né? Tá. Então... Governamental para liberar o espaço não teria nenhum problema. Não, tem também, mas o maior é o custo mesmo, né? De investimento para se fazer. Por isso que perto de São Paulo, entre Rio e São Paulo, é o que mais tem postos de combustível. Sim, a né? Dutra é o que tem mais tem. Pelo volume de carros. Agora você entra para o interior de Minas Gerais, saindo da Fernão Dias, ou no Nordeste, na região Nordeste, você vê que são poucos postos ali. E alguns até capenga, porque realmente não tem infraestrutura ali que gere um volume grande de tráfego, né? Muito legal. Deixa eu falar da Voice Training para você, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Olha só, você quer ser treinador, você quer ser palestrante, levar o seu conhecimento. Olha só que aula está dando o Reginaldo Furlan aqui para nós, falando de postos de gasolina. Imagine ele num palco. Então são executivos como você que a Voice Training treina e forma, fazendo com que você eleve ainda mais o seu conhecimento e leve o seu conhecimento para a maior quantidade de pessoas. Então, QR Code na tela para que você possa ter totalmente essa estrutura para se tornar um treinador e um palestrante. E você tem uma empresa, quer melhorar a comunicação do seu time, a comunicação do seu executivo, também os treinamentos in company da Voice Training Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. E aí, vamos mudar a comunicação da sua empresa? Voice Training é a nossa patrocinadora
oficial master aqui no Business in Connections. Reginaldo, e hoje, a vida de consultor, como que estão assim as negociações com as empresas? Você acha que é fácil empreender ou tem a dificuldade mesmo que tanto as pessoas falam? Não, tem. Hoje o mercado está bem restrito, não se está investindo tanto, né? Eu acredito que seja de momento, daqui a pouco vai se mudando. E a gente está percebendo uma transição ali, né, na parte de postos de combustíveis, que eles estão deixando de ser postos de combustível, mas postos de abastecimento, independente do tipo de produto. Tá. E eles estão partindo para carros elétricos. Então, os postos de combustíveis estão também tendo pontos de abastecimento de carros elétricos aí, né? Que é a tendência pelo que a gente está vendo, né? E como que você vê essa mudança de cultura no Brasil? Nós que somos lá de uma geração bem diferente. Nem eletricidade às vezes a gente tinha em casa. É verdade. Eu vejo com bons olhos. Isso é uma tendência natural nossa de evolução, né? Não sei se elétrico vai ser todos, mas a gente vai ter uma gama muito grande. Daqui a pouco, de repente, tem até carros a água funcionando mesmo, hidrogênio, células de hidrogênio. Então vão ter várias opções aí para combustíveis. E os postos de gasolina hoje eles estão se adaptando e tem a facilidade da energia solar, Sim. porque eles se tornam uma distribuidora de energia. E será que vale a pena os postos entrarem nessa engenharia? Aqui no estado de São Paulo, nem tanto, mais para o interior, sim, na cidade de São Paulo, eu digo, nem tanto, mas no interior e principalmente no Mato Grosso, no Nordeste, vários postos acabam sendo seus geradores de energia Tá. para si e vendendo até para as concessionárias, aproveitando as áreas, né, de cobertura, já prevendo a incidência solar para gerar energia para eles mesmos. E quem sabe daqui a um tempo não gera energia para os carregadores de automóveis também. É a tecnologia, deixa eu falar com você de casa rapidinho. É a tecnologia que faz com que um simples momento que é a oportunidade de ter um negócio de energia solar conectado com um posto de gasolina que não somente combustível tem que se adequar aos desenvolvimentos dos carros, que hoje é uma realidade. E muitas vezes, talvez, esta ideia, essa forma de pensar tem que ser feito um planejamento, como se adequar a esta realidade. Mesmo no setor onde há muito conservadorismo, você tem que entender que as novidades vêm para ampliar o seu negócio. Então, se adequar, estar atento, ter totalmente a facilidade de interpretar e gerar o que? Soluções para o seu cliente, e esse é o maior objetivo que as pessoas esperam de você como empresário. E voltando aqui, né, Reginaldo, e hoje, como que você vê a tecnologia que temos hoje, por exemplo, a inteligência artificial, tem como adequar nos postos de gasolina ou não? Olha, você sabe que você falou uma coisa que já tentou-se no Brasil e acabou o sindicato não tendo. E a maioria dos operadores de postos gostariam que fosse voltar, como é nos Estados Unidos, que você abastece você mesmo, seu carro, Com o próprio cliente. com o próprio cliente. Na Europa é assim. Isso. Eles queriam, e tem tecnologia para isso, só que a parte sindical do Brasil barrou isso para não. Foi na década de 90 que alguns postos Isso. começaram a utilizar essa filosofia. Você lembra disso? Sim, quem trouxe essa tecnologia foi basicamente o Carrefour, Tá. que usava isso na Europa, nos postos, e tentou, mas aí o sindicato acabou pegando pesado e tirou essa tecnologia de uso. Existe a tecnologia, é muito divulgada e usada no exterior, mas no Brasil não é permitida ainda por legislação. E hoje seria tão fácil que até o free flow, né, dos carros nos pedágios que você passa com a sua placa, você nem precisa ter mais aquela tagzinha e já é feita a cobrança do pedágio correspondente. Algumas vias aí estão mudando já as praças. O sindicato ele entra por causa da mão de obra. Sim.
teoricamente, que ela se torna extinta. É a mesma coisa dos motoristas de ônibus para os cobradores. Na Europa, nos Estados Unidos, a cobrança é feita pelo motorista. Sim. Não existe o cobrador. E é engraçado a gente comentar isso, porque em combustível está sendo assim, gasolina e etanol, né? Mas nos abastecimentos de carros elétricos é o próprio operador. Ele vai com o cartão de crédito dele e abastece. Então, ele coloca e libera, faz o pagamento e libera o acesso para você abastecer. Quer dizer, a tecnologia para carros elétricos não tá sendo burlado ou tá sendo prejudicada, digamos assim, para o atendimento do próprio cliente ali. Tudo bem, nós já sabemos que isso daí é histórico nos outros países e principalmente em países desenvolvidos. Mas você não acha que isso daí é um pouco da cultura? Sim. Mas não somente da cultura, uma preocupação sobre pagamento do combustível? Olha, eu não sei se é só do pagamento do combustível, né? Que o pessoal, principalmente o sindicato, eles batem que não é só o abastecimento que o operador ali Realiza. realiza. Ele lava o para-brisa, calibra, o atendimento, como é que o pessoal começa a falar, fala, digamos assim, que seria um atendimento personalizado, né? Então Tá. não é o autoatendimento, você vai lá e faz o abastecimento. E outra coisa que o pessoal pega também é que é o descuido. O pessoal que não tem conhecimento, Habilidade. habilidade e acaba. Mas isso é com o tempo, com todos os postos ali, isso acaba sendo natural, né? Mas demanda um certo tempo, né, para E também pela causar isso, para fazer quantidade de isso. pessoas. Não sei se você já foi para a Europa, mas pô, quando você roda a estrada, não tem a quantidade de pessoas paradas dentro de um posto de gasolina ou Sim. de combustível. E aqui não, você pega as marginais, tem 18 bombas, as 18 bombas tem até gente esperando. Imagine as pessoas manuseando tudo isso daí, cara. É verdade. Aqui no Brasil, a gente tem isso por hábito mesmo, né? A gente Sim. de querer ser atendido e abastecimento, mas e te ver como um bicho de sete cabeças, de pegar a mangueira de combustível e abastecer. Será que eu vou conseguir? Como é que para? Como é que funciona? Mas isso é cultural. Se fosse com o tempo, acredito que seria fácil a adaptação para um meio eletrônico de pagamento, né? Mas no começo tudo é difícil, né? E essa adequação do empresário em relação ao empreendedorismo, você como engenheiro, como você vê a cabeça do empresário de postos de gasolina hoje? Ela mudou em relação aos anos passados? Como que está? Ou ainda é a mesma raiz, aquele legado de pessoas que trazem a herança do negócio para a família? Como que está sendo? Eu acho que mudou bastante. Mudou? Em que Mudou. ponto? Eu acho que hoje o operador de posto ele é muito mais empresário do que era antigamente. Tá. Então ele tem todos os cuidados. Se ele não administrar direitinho o seu negócio, ele quebra, ele vai ter problemas e pode quebrar. Antigamente não tinha. Quando eu comecei a trabalhar na área de combustíveis, tinha gente que não fazia nem controle de combustível. Tá. Dava lucro, não sabia por que dava lucro, não sabia o que tinha de estoque, que não tinha de estoque. Hoje, se o empresário não tiver cuidado e ali nos detalhes, ele vai quebrar, porque é um negócio que gira muito dinheiro, mas a margem é muito pequena. Sim. Então, se ele não tiver os cuidados ali, como eu falei, ele investir em outros setores ali, dentro do próprio negócio dele ali, que não é só combustível, ele acaba tendo problemas de rentabilidade e certos momentos ali pode estar no negativo e chegar até a quebrar. Não, isso é visível, né? Você enxerga isso em todas as regiões e fora a conservação de alguns postos de gasolina, principalmente os de estrada, que parece aquelas cidades abandonadas, né? E Sim, você chega para fazer tudo aquilo. Isso é interessante o que você está falando, porque vai muito da cultura do empresário. E ainda na parte de consultoria, hoje, qual que é a melhor região para se investir?
em pós de gasolina. Você já fez esse estudo, essa viabilidade? Ainda é a região de São Paulo, que é o Tá. maior fluxo de pessoas, né, e de automóveis. Então, para combustíveis é a região de São Paulo, ainda é a maior. E uma curiosidade que me bateu aqui, tem muito furto de combustível por parte de funcionários, Hoje nem tanto. mas já teve no Já teve no passado. passado, sim, justamente porque não tinha assim, o controle de combustível. Tá, Hoje, todo o empresário ele tem o sistema eletrônico de controle de combustível. tá. Chegou o combustível, eletronicamente é uma régua dentro do tanque que ela já faz a aferição e mantém. Saiu o combustível, entrou combustível, ela já vai fazendo o controle direitinho. Então ele faz o balanço, não tem risco de ter roubo. Ter prejuízo no controle Não, de estoque. não. Às vezes acontece um roubo ou outro ali de funcionário na aferição de um tambor, mas em pouco tempo, se o empresário tomar cuidado, ele vai tá vendo onde que está saindo isso daí. Não, é muito legal perguntar, né? Porque, cara, lá atrás era até aquele marcador mecânico. Sim, Hoje não, hoje praticamente é o que eu falo, hoje é tudo digital. Você paga pelo tagzinho do controlador da mesma empresa de pedágio. Então, aí você faz a assimilação da marca, tá bom, gente? Vou fazer merchandising de ninguém aqui, não, que eu não tô hoje, nessa daí não vai valer a pena, não. Mas o que eu quero dizer é justamente esse controle digital. Hoje você vê os postos e o empresário com a cabeça aberta para esta tecnologia ou não? sim, se ele não tiver aberto, ele é melhor não entrar. Mas você que implantou em vários, como você vê o interiorzão, aquele pessoal mais, vamos dizer, rústico, mas nós sabemos que muitas vezes aquele cara que vai levando com mais tranquilidade. Tudo bem que eu vejo o agro hoje é mais tecnológico do que muitas empresas de tecnologia. Sim. Mas ainda você roda nos interiores de São Paulo, principalmente de Minas, ali, Espírito Santo, você vê ainda uma falta de estrutura nesse ponto. Como que você vê tudo isso daí nas suas consultorias, Davi? Bom, esses tem ainda muito, principalmente como você comentou no interior, que ainda tem alguns que brigam com a tecnologia. São Tá, poucos, né? Mas existem. Esses ali é que ele mesmo, a família mesmo é que operam. Então, tá. geralmente é isso, não tem muitos funcionários, é um ou outro funcionário de confiança que já está há muito tempo, e a própria família é que toca o negócio. Então, os riscos ali, digamos assim, de furtos ou roubos é bem controlado, digamos assim. Mas são poucos, a maioria, se você trabalhar na região de São Paulo aqui, não tem como ser diferente de ter tecnologia. Se você fugir da tecnologia, você vai ter uns prejuízos muito grandes. Eu falo muito de conexões aqui, Reginaldo. E, obviamente, o seu setor, principalmente de consultoria, hoje está nichado em pós de gasolina. Cara, como que é empreender num setor que já é nichado por tradicional, ainda mais numa das funções que não é tão operacional, mas sim é na criação, porque você chega na criação. Sim. Como que é? Como que está sendo essas conexões? Como está sendo essa busca de clientes? Conta o seu segredo aí. Não, mas é porque eu trabalhei na área e a gente vai adquirindo conhecimento de pessoas e indicação. Um vai indicando para o Pô, outro, esse é o e isso melhor é o caminho que para quem é é, nichado. esse é o segredo. Não tem segredo que não seja um bom trabalho e alguém indicar você para executar outro trabalho. Então, é mais no boca a boca mesmo que eu faço. Porque é um desafio hoje do empreendedor como um todo, ele ter justamente essa ampliação do negócio, principalmente se você não tiver uma vivência. Sim. E a vivência ela é muito importante para o desenvolvimento como um todo do business. Né? E a engenharia, como que você vê a engenharia atual? Eu estou sempre lá no Instituto de Engenharia, no Sinduscom também, na parte de construção civil, mas como que você vê a engenharia, as universidades formando os engenheiros? Bom, hoje a engenharia, a arquitetura, ela está bem digital, né? A gente Tá, está vendo
um desenvolvimento muito grande nessa área. Eu acho que está pecando um pouquinho num aspecto que a gente desenvolveu lá atrás, quando a gente fazia a faculdade, que a universidade fazia você pensar. Tá. Eu acho que hoje muitos estão esquecendo desse detalhe, que a engenharia tem que se pensar, não pegar um negócio pronto e utilizar, mas saber como está utilizando e por que está utilizando. Eu acho que está pecando nesse aspecto. Por que eu falo isso? A gente pegou alguns estagiários para trabalhar na área de engenharia, conhece muito de tecnologia, conhece muito de programas e tudo mais. Mas quando você vai para alguma coisa básica, me levanta na mão essa área aqui. E coisas que a gente aprendeu não foi na engenharia, foi lá Na prática. na prática, não, lá no ginásio, antigamente no ginásio. Nossa. A gente aprendia como calcular a área. E algumas pessoas se pedem, como é que faz isso? Porque está tão digital, querendo pegar na calculadora ou no programa para desenvolver, e esquece algumas equações básicas. Se não tiver o computador, não consegue desenvolver. Então, eu acho que falta só isso, que eles estão muito tecnológicos. Hoje, eles te dão aula muito fácil na tecnologia, no uso de aplicativos, no uso de programas, né? E estão indo muito bem nisso, mas estão esquecendo do básico. Não, mas você vê, né, na nossa geração mudou muito. Hoje, na palma da mão, você consegue fazer um projeto inteiro. Sim, Até pela IA você consegue desenhar totalmente a estrutura com uma foto. Eu participei de um evento esses dias do BIM, que é um sistema de engenharia, e onde drones fazem totalmente o escaneamento e já desenha a planta, e da planta já tem a conexão com a inteligência artificial que já coloca os elementos, a quantidade, a metragem faz um cara, levantamento completo. completo. E fora ainda, que eu estava acompanhando esses dias também, no mesmo congresso, que eu estava apresentando esse congresso, e ali o mecanismo para identificar tubulações rompidas e sem precisar quebrar somente pelo escaneamento. Eu acho essa nova tecnologia, pô, sensacional, que na nossa época você teria que ficar ali mapeando. Sim. Quantas fibras eu tive que fazer fusões, e a gente, pô, onde rompeu essa fibra? Tem 3 quilômetros de fibra agora. Como que nós vamos identificar? Vamos fazer medições, vai abrindo Por pedaços, né? Mas pedaço por pedaço. o BIM que você falou, essa é uma tecnologia que veio para ficar. Sim. Porque hoje a gente consegue desenvolver os projetos e fazer todos os intercâmbios, um projeto hidráulico, elétrico e todas as interferências. Então você consegue ver antes de construir o que vai ter de interferência, onde tem interferência, e resolver isso antes de você. Que antes a gente executava, descobria alguma interferência e resolvia na hora. Hoje no BIM você consegue ver tudo. Faz tudo em 3D e executa tudo. Não, e já te dá a resposta. Deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores, caminhando já para a reta final do nosso Business in Connections, e justamente começar com a agência Sou Digital, da nossa Bárbara Fiuza, que gerencia e administra todas as contas do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, uma empresa que trabalha desenvolvimento de sistemas, personalizando sistemas, principalmente o CRM Bitrix 24. A Toye Produções e Eventos. A Toye produzindo os maiores eventos de São Paulo, com congressos internacionais e nacionais. No começo do mês de abril teve, sim, a presença na Ciclo Academy, também teve a convenção da Queóculos e também o evento do SBTI, falando de harmonização facial. Também tem a Unielas Marcas e Patentes, registrando as suas marcas, registrando as suas ideias, fazendo com que tudo fique no controle, sem que ninguém venha usurpar das suas informações. Toye Treinamentos, levando treinamentos para aumentar a sua performance, a performance do seu time. Você tem um call center? Toye Treinamentos tem uma forma de motivar e evitar o turnover. E a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, formando líderes, fazendo com que a comunicação seja a ferramenta ideal para alavancar os seus negócios. Reginaldo, estamos caminhando para o final. Hoje, quero uma mensagem final sua, que se eu fosse ali começar a engenharia,
o que que eu tenho que fazer para começar a minha carreira? Para você começar a sua carreira, vai iniciar na engenharia ou está terminando a engenharia? Não, tô começando Começando a engenharia. engenharia ali já. Imagine que eu já tô no terceiro ano de engenharia, já louco para pegar aquela grande obra. E aí, o que que você fala para nós? É um setor que a engenharia é um setor que realmente ele empolga bastante, porque você te dá um leque muito grande de possibilidades, né? Então, é gratificante uma profissão assim que não tem uma, digamos assim, não é uma cotidiano. Todo dia você tem alguma coisa a aprender e a universidade ela só vai te dar o caminho. E o dia a dia, depois você vai seguir o seu caminho e se precisar de ajuda, você busca, ela te deu as informações para você buscar. E é um setor que eu gosto muito e eu acho que quem entrar também tem que conhecer e gostar do que está fazendo ali. E às vezes você descobre fazendo, né? Não desenvolvendo, como você disse. Quando eu entrei na engenharia, eu queria fazer grandes obras, né? Construção de estradas, hidrelétricas, e acabei indo para um outro caminho. E acabamos, é isso que é bom da engenharia, que você te dá um leque muito grande de possibilidades, né? Não, é sensacional. E eu digo para você, construir sonhos é como uma obra que tem que ter um começo, um meio e fim. Planejar o seu desenvolvimento como pessoa. Mas ao mesmo tempo, pare e reflita. Quanto tempo você está se dedicando para ver o projeto da evolução da sua carreira? Quanto tempo você está reservando para você ali planejar a sua vida? Ah, e quando você já tem um companheiro e uma companheira, quanto tempo vocês estão juntos, planejando, definindo realmente os projetos de vida? Tudo isso vem numa linha de quê? Da sabedoria, da inteligência emocional, uma forma de você saber que isso depende de você e se você tiver agregados ou pessoas conectadas a você como um todo, você vai conseguir sim chegar no resultado final. E é assim que eu espero, com o nosso Business in Connections, trazer essa conexão, uma conexão única através de um amigo, onde ter um conhecedor de postos de gasolina não estava ali no meu dia a dia. Mas aqui eu quero mandar um abraço ao grande Milton Oliveira Mesquita, grande, ele que cuida da nossa beleza, um barbeiro. Só que ele tem vergonha da câmera, então ele mandou um engenheiro para falar comigo. Um grande abraço a você, faço totalmente esse agradecimento. E são dessas conexões que você pode encontrar em lugares involuntários, isso. Do nada pode ter uma pessoa que pode alavancar o seu negócio, você alavancar o negócio daquela pessoa. Tudo depende do que você realmente deseja e o que você oferece para as pessoas. Porque basta um sorriso, basta o que uma palavra você pode mudar a direção de todos. E é assim que está sendo o Business in Connections. Aqui no meu canal do YouTube Sidney Botelho, que eu peço para você se inscrever, também no podcast Business in Connections no YouTube, no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG. E eu, Sidney Botelho, sei que a cada dia trago uma pessoa aqui diferente, com um conhecimento diferente, e é justamente esse conhecimento que eu quero que você guarde, armazene e multiplique. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau.